Nunca imaginei que trabalhar como coveiro me colocaria tão perto daquilo que não se espera ver na vida. A rotina, ao menos no começo, parecia simples. Abrir valas, cobrir túmulos, organizar os detalhes das lápides, lidar com famílias que choram e se despedem. Naquele dia, porém, recebi um corpo sem identificação, entregue ao cemitério sem informações além do que estava na ficha. Um homem, de aparência comum, sem família registrada, sem ninguém para reclamar, sem funeral planejado. Era o tipo de serviço que ninguém gosta de pensar, mas que precisa ser feito. Comecei a escavar a vala com cuidado, sentindo o peso do silêncio ao meu redor. O cemitério estava quase vazio e a brisa fria arrastava folhas secas pelo chão, produzindo um som seco e irregular que me deixava tenso. Nunca me acostumei com o cheiro da terra recém-mexida misturado com o frio metálico da morte. Algo nele sempre me faz engolir em seco, e naquele dia não foi diferente. Coloquei o corpo cuidadosamente na cova e cobri a terra aos poucos, observando cada centímetro do que eu fazia, como se algum detalhe pudesse mudar o rumo daquele enterro silencioso. Enquanto completava o serviço, percebi uma sensação estranha de estar sendo observado. Olhei ao redor, mas só havia túmulos alinhados, alguns abandonados e o vento brincando com as folhas. Respirei fundo, tentei afastar a sensação. Quando terminei, bati a pá na terra compactada e dei alguns passos para trás, cumprindo o ritual silencioso do trabalho. Olhar para o que se enterrou e seguir em frente sem pensar muito. Mas enquanto caminhava para o lado do carro, notei algo que me fez parar abruptamente. Antes de continuar, se você está gostando dessa história e quer mais relatos intensos, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Aqui você encontra histórias que mexem com o real e o inesperado, sem exageros. Só o suspense que prende até o último instante. Quando olhei para trás, a cena que vi congelou meu corpo no lugar. Entre os túmulos, a silhueta do homem que eu acabara de enterrar se movia, caminhando lentamente pelo cemitério. Não era algo sobrenatural, nada de levitação ou aparição. Era um homem comum, com os mesmos traços que estavam na ficha, os mesmos detalhes do corpo que eu cobri com a terra. Mas ele estava ali, de pé, andando sem pressa, como se nada tivesse acontecido, como se eu nunca tivesse fechado aquela cova. Meu coração disparou, mas a mente buscava explicações racionais. Talvez fosse alguém parecido, um funcionário de outro turno, ou um pedestre perdido confundindo os túmulos com caminhos. Eu sabia que precisava me aproximar, mas cada passo que eu dava fazia a tensão aumentar. O silêncio pesado do cemitério era interrompido apenas pelo som das minhas botas esmagando folhas secas. O homem não olhava para mim. Seguia seu caminho, indiferente, desaparecendo por entre as lápides antigas. Meu instinto me dizia para ligar para alguém, mas não havia sinal de telefone, nem de carro, nem de qualquer outra presença além de nós dois naquele espaço enorme e vazio. Caminhei pelo caminho de pedras, tentando manter a calma, mas cada passo parecia ecoar demais no silêncio do cemitério. A cada lápide que passava, meu olhar se fixava na direção onde eu tinha visto o homem. Ele não parecia consciente de minha presença, mas havia algo no modo como se movia. Lento, firme, preciso, que me deixava inquieto. A lógica me dizia que era impossível. Ele havia sido enterrado há minutos, mas meus olhos insistiam naquilo que eu via. Cheguei perto da entrada de um setor antigo do cemitério e percebi que ele desaparecera entre túmulos desgastados, daqueles que pareciam esquecidos pelo tempo. Meu coração acelerou e a sensação de ser observado voltou, mais intensa. Comecei a andar mais rápido, o peso do medo aumentando a cada passo. A brisa fria cortava meu rosto e o farfalhar das folhas parecia amplificar cada segundo, tornando o lugar ainda mais silencioso e pesado. Olhei ao redor, esperando ver alguma explicação racional, mas o cemitério continuava deserto.
Decidi conferir as câmeras de segurança da administração. Era estranho, porque nunca imaginaria que alguém pudesse aparecer assim depois de um enterro, mas eu precisava de respostas. Ao acessar os monitores, vi o corredor principal, os setores antigos, mas em nenhum deles havia sinal do homem. Foi como se ele tivesse evaporado. A ficha do corpo ainda estava na minha mesa, e olhando para ela, eu percebia cada detalhe: altura, peso, roupa, cortes de cabelo, todos conferindo perfeitamente com o que eu havia visto. Não havia erro na documentação. A inquietação começou a me consumir. Cada vez que fechava os olhos, via a silhueta se movendo entre as lápides, sempre fora do alcance da visão, sempre silenciosa. Era impossível explicar racionalmente, mas a sensação de que algo estava errado não me deixava respirar. Eu estava sozinho, mas não me sentia sozinho. Uma contradição desconcertante que se apoderava de mim a cada instante. Decidi que precisava verificar o setor antigo pessoalmente. Peguei minha lanterna e caminhei entre as lápides, tentando me convencer de que tudo não passava de um engano da minha mente cansada pelo trabalho. Mas cada passo que eu dava só aumentava a tensão. A terra estava úmida. As folhas molhadas grudavam nas minhas botas, e o vento parecia sussurrar entre as árvores, criando sombras que se mexiam de forma estranha. Parecia que cada canto escondia algo que eu ainda não queria enxergar. Enquanto avançava, percebi marcas recentes na terra, pequenas depressões que não estavam ali quando terminei de enterrar o corpo. Marcas que seguiam em linha reta, como se alguém tivesse caminhado sobre a relva molhada. Meu peito apertou, e o instinto de fugir quase me dominou. Mas eu precisava entender. Segui aquelas marcas até um túmulo antigo, quase coberto por musgo e folhas secas, e notei que havia um espaço entre ele e os demais túmulos. Era como se alguém tivesse parado ali, em silêncio absoluto. Respirei fundo, tentando não entrar em pânico. Peguei o celular para iluminar melhor, e quando a luz tocou o chão, vi algo que me fez engolir em seco. Pequenos rastros de terra saindo do setor, como se o homem que eu enterrara tivesse se levantado e andado. Mas a lógica insistia em dizer que isso era impossível. Cada pedaço do meu raciocínio tentava se agarrar à realidade. Alguém poderia ter movido o corpo. Alguém se passava por ele. Mas não havia sinais de outra pessoa no cemitério. Eu estava sozinho. E ainda assim, não estava. Voltei para o escritório do cemitério, ainda tenso, e comecei a revisar os registros novamente. Confirmei a data, a hora, o setor. Tudo conferia. Não havia falha administrativa. Não havia duplicidade de corpos, nem qualquer indicativo de que alguém pudesse ter usado o corpo como engano. A ficha estava ali, com todos os detalhes, mas nada explicava a silhueta que eu tinha visto. A cada minuto que passava, meu desconforto aumentava e uma sensação de que o cemitério guardava mais do que deveria me acompanhava. Na noite seguinte, voltei ao cemitério, mesmo sem querer. A sensação de que algo precisava ser conferido pessoalmente era mais forte que o medo. Caminhei pelo setor antigo, observando cada túmulo com cuidado, tentando encontrar explicação para o que vira. A lua iluminava fracamente as lápides, projetando sombras longas que pareciam se mover com o vento. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo rangido de uma velha porta do galpão de ferramentas. Segui os mesmos caminhos que a silhueta havia feito, mas nada estava fora do lugar. Nenhuma depressão no chão, nenhum rastro de terra deslocada. Tudo estava exatamente como deveria, e ainda assim, a memória da figura andando entre os túmulos não me deixava. A sensação de inquietação não se dissipava. Pelo contrário, aumentava a cada minuto que passava sozinho no cemitério. Fiquei ali por horas, observando e registrando mentalmente cada detalhe, tentando racionalizar o inexplicável. Na manhã seguinte, ao relatar o ocorrido para a administração, eles apenas me olharam com um misto de surpresa e preocupação. Nenhum registro de visitante,
nenhum funcionário em turno noturno, nenhum objeto fora do lugar. Era como se o cemitério tivesse guardado aquilo em silêncio, apenas para mim. Desde então, a lembrança daquela silhueta me acompanha. Cada vez que entro em um setor antigo, cada vez que mexo na terra fresca ou observo uma lápide recém-fechada, aquela sensação retorna de que algo que deveria estar quieto não está totalmente em repouso. Aprendi a respeitar o silêncio e a rotina do cemitério como nunca antes. Não há explicações fáceis, mas a certeza de que nem tudo que se enterra permanece exatamente onde deveria. E é nesse limite tênue entre o real e o inexplicável que meu trabalho se tornou, de repente, mais pesado, mais silencioso e infinitamente mais desconfortável. Nunca pensei que um dia eu me sentiria tão só, cercado por um silêncio que parecia pesar mais que qualquer pedra do cemitério. O trabalho de coveiro sempre foi pesado, mas eu estava acostumado a lidar com a morte adulta, pessoas com histórias e famílias que vinham se despedir. Mas aquela criança mudou tudo. O corpo era pequeno, delicado, embrulhado em um lençol simples. Entregar uma criança à terra nunca deveria ser uma experiência corriqueira. E, no entanto, eu estava ali, fazendo o que precisava ser feito. O céu estava encoberto, cinza, e o vento cortava meu rosto com um arrepio que não conseguia afastar. Eu escavava o buraco. Cada pá de terra soava como se estivesse esmagando algo mais que ossos. Parecia esmagar também o pouco de esperança que ainda sobrava naquele mundo. Quando coloquei o pequeno corpo na cova, senti uma estranha tensão no ar, como se a quietude do cemitério estivesse segurando a respiração. Comecei a cobrir a terra lentamente, tentando manter a mente focada na tarefa. Mas foi então que percebi. Havia um som sutil, quase imperceptível, vindo de dentro da cova. Um choro baixo, frágil, que parecia reverberar pelo terreno úmido. Inicialmente, tentei convencer a mim mesmo de que era apenas o vento passando entre os túmulos ou o eco de algum animal distante, mas o som se repetia, claro e angustiante, acompanhando cada pá de terra que eu depositava. Enquanto terminava de cobrir a cova, o choro parecia se espalhar pelo cemitério inteiro, atravessando túmulos, árvores e caminhos. Foi nesse momento que me dei conta de que precisava compartilhar algo com vocês. Se você gosta de histórias que misturam suspense com realidade, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, porque só assim você vai acompanhar cada história como essa, intensa e perturbadora. Mesmo após terminar o enterro, o silêncio nunca voltou completamente. Cada vez que caminhava pelo cemitério nos dias seguintes, eu sentia o peso daquela cova, como se o choro ainda estivesse ali, imperceptível, mas presente. Parecia aumentar à noite, quando a neblina se instalava e as sombras alongavam-se pelos túmulos. Andando entre lápides antigas, o som surgia em intervalos imprevisíveis, sempre distante, sempre próximo, lembrando-me de que algumas ausências deixam marcas que não se enterram com facilidade. A rotina continuava, mas cada noite se tornava mais difícil. Eu fechava os portões do cemitério sozinho, sentindo que os túmulos observavam minhas próprias sombras. Durante o dia, o trabalho seguia, mas algo mudara. Eu não conseguia ignorar o silêncio que, em algum momento, era preenchido pelo choro distante daquela criança. Outras pessoas passavam, mas ninguém notava nada. Talvez fosse só minha mente pregando peças, ou talvez o que quer que tivesse deixado aquela vida curta ainda mantivesse ecos de si entre a terra e o vento. Com o passar dos dias, comecei a perceber que o cemitério parecia ter mudado de alguma forma. Não era nada sobrenatural. Não havia vultos ou aparições, mas a atmosfera carregada se tornava quase palpável. Até os animais pareciam evitar certas áreas. Corvos rondavam mais perto da cova e o cachorro do zelador ficava inquieto, recusando-se a se aproximar de onde enterrei a criança. Cada vez que eu me aproximava daquele canto específico, o coração acelerava, e meus passos ficavam mais cautelosos. Numa manhã fria, enquanto verificava túmulos recém-preenchidos,
Ouvi o choro novamente. Era discreto, quase como se estivesse longe, mas inconfundível. Parei e olhei ao redor. Não havia ninguém. Apenas lápides silenciosas e o vento quebrando galhos secos. A sensação de que algo estava presente ali me fez recuar. Respirei fundo, tentei racionalizar, dizendo a mim mesmo que o choro vinha de um animal preso na vegetação ou da água escorrendo por entre as pedras. Mas não havia lógica suficiente para explicar a estranha sensação de ser observado, mesmo estando sozinho. No fim da tarde, decidi verificar a cova novamente. Peguei uma pá, não para reabrir, mas para me certificar de que tudo estava intacto. O cemitério estava silencioso, com exceção do som distante de um carro passando na estrada próxima. Quando cheguei à cova, senti o frio mais intenso da noite avançando pelo corpo, e foi nesse instante que percebi que o choro não vinha apenas do fundo da cova, mas se espalhava pelo terreno, reverberando entre os túmulos, insistente, quase insistindo para ser ouvido. Um aperto no peito tomou conta de mim. Aquilo não estava em minha imaginação. Era real. Nos dias seguintes, os visitantes começaram a notar algo estranho. Alguns reclamavam que, ao passar pelo setor infantil do cemitério, sentiam uma sensação de inquietação, ou ouviam um som baixo, quase abafado, que não conseguiam identificar. Eu, por minha vez, me encontrava cada vez mais isolado, tentando continuar meu trabalho, mas com a consciência constantemente ocupada pelo choro distante. A sensação de que a cova guardava algo que não devia ser esquecido tornava cada passo mais pesado. Era impressionante como um som tão pequeno podia se tornar tão esmagador. Durante a noite, sozinho na sala de ferramentas, ouvia o choro ecoar, não diretamente, mas como se estivesse atravessando paredes, subindo pelas árvores, serpenteando pelos caminhos de terra. Tentava me convencer de que era minha mente pregando peças, fruto de uma tensão acumulada, mas a clareza do som não me deixava mentir para mim mesmo. Cada nota, cada soluço frágil, me fazia sentir impotente. Com o passar das semanas, o choro se tornou parte da minha rotina. Não era constante, mas surgia nos momentos mais inesperados. Ao fechar os portões, ao atravessar corredores de lápides antigas, ao me sentar sozinho na sala de ferramentas. Não havia explicação racional, e talvez nunca houvesse. A experiência me ensinou que a presença de uma vida interrompida pode deixar marcas invisíveis, mas profundas, que ninguém mais percebe, e que o silêncio de um cemitério nem sempre significa paz. Aprendi a conviver com aquela sensação de inquietação, carregando comigo a lembrança de que, mesmo enterrados, alguns ecos permanecem. Cada som, cada sopro de vento entre as árvores, me lembrava daquela criança e do peso de uma despedida que nunca se completa. Não era medo do sobrenatural, mas do que a perda e o silêncio podem fazer com a mente de quem permanece. E ali, entre as lápides e a terra, compreendi que o trabalho de um coveiro vai muito além de colocar corpos na terra. É lidar com a memória, com a ausência e com o eco do que foi deixado para trás. Se você acompanhou essa história até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Cada história que contamos aqui é feita para provocar reflexão, arrepios e a sensação de que o mundo real pode ser tão perturbador quanto qualquer fantasia. Fique atento às próximas histórias, porque o silêncio nem sempre é o que parece, e às vezes os ecos do passado continuam a nos alcançar, mesmo quando achamos que tudo terminou.